a violência das mulheres, mas dentro de uma ótica de direitos e política para as mulheres. O que avança, né, nesse tema? Agradecer a Cláudio, né, que está incansável nessas lives, tem ajudado muito cada um de nós. O Cláudio é secretário de Finanças do PCdoB, também da Comunicação, e tem nos auxiliado, nos apoiado nesse trabalho toda quarta-feira, às 20 horas, para que a gente possa bater um papo com a sociedade macaense e também com os amigos, né, que nos acompanham todas as quartas-feiras. Então, para a gente hoje falar um pouco desse tema, né, que a gente divulgou, violência contra as mulheres, nós convidamos a Helena Piragibe, que é presidente do CEDIM, no Rio de Janeiro, já agradecendo essa atenção que a Helena deu para nós aqui, para a gente poder fazer esse bate-papo. E também a Ilma, né, a nossa camarada, Ilma, vice-presidente do PCdoB de Macaé, e que hoje nós viemos bater um pouquinho um papo sobre, falando um pouco desses direitos e políticas para as mulheres. O novo governo ataca as políticas para as mulheres, é um governo de ultradireita e também um governo de retrocesso, que parece assim que todas as políticas públicas do Brasil teve um retrocesso de mais de 50 anos e as políticas das mulheres estão aí também dentro desse retrocesso do Brasil. Dizer que nós, mulheres, né, engajadas, militantes, filiadas ao PCdoB, nós sempre temos dentro do nosso debate essas políticas, né? E como que elas andam dentro da nossa sociedade. Então, boa noite, Helena, boa noite, Ilma. Passar para a Helena, né, para que ela possa nos falar, né, ela que representa o CEDIM, que é o Conselho Estadual do Direito para as Mulheres do Rio de Janeiro. Nós estamos em pandemia, né, em quarentena, em isolamento social, e aí a gente pede a todo mundo, fique em casa, preserve a sua saúde, se cuide. E aí, Helena, como você vê os avanços dessas políticas para as mulheres na sociedade nesse momento, né? De que como que o CEDIM funciona dentro dessas políticas em tempo de pandemia, né? Que uma coisa é olho no olho, é reunir essas mulheres, mas como que o CEDIM hoje se organiza para trazer para a sociedade esse debate? Então, boa noite. Com você, Helena. Boa noite. Inicialmente, eu quero agradecer muito o convite aí pela Conceição e os camaradas aí de Macaé, né, para essa conversa, né, muito importante nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. É um prazer aí conhecer a Ilma, não é? Que é vice-presidente aí. Já conversei um pouco com o Cláudio. E assim, Macaé é uma cidade que a gente mantém uma excelente relação e temos um grande comprometimento com as políticas públicas aí dessa região norte, né, do nosso estado. Quero dizer que além de estar, eu estou hoje, né, estou nesse momento na direção do Conselho de Direitos da Mulher do Estado, né, o CEDIM, como presidente, pela primeira vez na nossa história, né, de 33 anos, o nosso conselho pela primeira vez. Então, tem uma presidente da sociedade civil. Não é? Isso tudo foram as nossas lutas, das que nos antecederam. É sempre bom lembrar que a história não começa com a gente, né? Então, de todos que nos antecederam, então, hoje nós estamos, o CEDIM está sendo contemplado nesse momento muito difícil para a sociedade, com a presidente e uma direção da sociedade civil, que é um fato muito relevante, muito importante, né? Principalmente no papel que os conselhos exercem, né? Que são organismos legais, são organismos construídos por lei, não é? E que são institucionais, e são órgãos do controle social muito importante para que a gente tenha
para que a gente tenha um controle maior das políticas públicas para as mulheres. A nossa, dentro de diversas, como eu diria, os objetivos, né, nossos de trabalho, o principal é o consultivo e as funções consultiva e deliberativa. É muito importante. E assessorar as políticas públicas para as mulheres no Estado e monitorar. O monitoramento eu considero assim, uma das mais valiosas, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, não é? Então, é importante o fortalecimento dessas políticas. A Conceição estava falando como está a questão das políticas públicas. A gente tem que avaliar o seguinte: o nosso Estado, o nosso país, passa por um momento muito difícil, agravado agora com a pandemia. Mas não foi só a pandemia, já vinha passando por dificuldades. O Estado do Rio de Janeiro é o estado que mais tem desempregados no Brasil todo. Então, índice de desemprego muito grande. Em 2016, o Estado foi decretada a falência do Estado. Então, a gente já vem de uma história muito difícil para o nosso Estado. E aí, as políticas públicas para as mulheres não são importantes. Os gestores não têm como política de Estado, é uma política de governo. E a gente vê que os organismos de políticas públicas para as mulheres, eles são sem orçamento. Então, não há interesse dos governos de manter uma política para as mulheres, apenas de fachada, não é? E aí, então, vê que a nossa luta é muito grande, né? Aí, o que o CEDIM faz, não é? Com esse monitoramento que a gente faz das ações, com esse controle, com essa assessoria que a gente faz? Eu posso dizer para vocês que uma das primeiras ações que nós tivemos, logo no dia 16, quando saiu no dia 13, dia 15, né? Quando saiu o decreto chamando a população para o recolhimento, né, dentro das suas casas, o isolamento social, uma das primeiras medidas do CEDIM foi suspender todas as conferências municipais em andamentos. Foram mais de 20 conferências suspensas nesse período. Nós atuamos junto à gestão pública para que os funcionários do nosso espaço e de todos os espaços pudessem fazer o seu trabalho home office, para preservar não só a saúde dos trabalhadores, das trabalhadoras, não é? Mas também a saúde do entorno, não é? Que é uma medida de segurança esse isolamento social, uma medida de proteção para toda a sociedade. E aí eu quero destacar que eu acho importante que, naquela época, nós mandamos para todos os municípios da nossa rede uma nota, qualidade de atendimento nas redes de saúde do Estado e município. Isso foi no dia 14 de março. Nós indicávamos a importância de fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é uma das grandes bandeiras feministas e uma grande conquista da Constituição de 1988, não é? A gente já sinalizava a situação da saúde que já vinha sendo desmontada após a PEC 95, né? Que aprovou o teto de gasto. Então, havia todo esse desmonte da saúde, não é? E a gente também, já pensando na situação de maior pobreza da população, do desemprego, a gente solicitava, requeria que o Estado disponibilizasse gratuitamente à população todo material necessário da prevenção, como sabonete, álcool, máscaras. E a gente viu as denúncias que foram feitas, não é? Nesse momento, nas redes de comunicação, que a população sequer tinha água, não é? A população das comunidades não tinha sabonete. E hoje nós estamos vendo uma vergonha que dói na nossa alma, não é? Dói na nossa alma, que é o fato do parlamento ter aprovado
o apoio, né, das pessoas que estão desempregadas ou não têm condições de trabalho, que perderam seu trabalho em função da pandemia, de R$ 600, essa ajuda de R$ 600 por 3 meses. Pô, gente, até hoje, eu vi agora no Repórter que mais de 13 milhões de pessoas que trabalham na informalidade vão ter que refazer o seu cadastro na Caixa Econômica Federal. É vergonhoso isso. Já passou um mês quase, já estamos em maio praticamente. E as pessoas sequer receberam a primeira parcela. Quem tem fome tem pressa. Então, a gente está vivendo assim, uma situação de pandemia num momento muito grave da nossa sociedade, muito grave, politicamente muito grave, não é? Em que não há assim, um plano nacional de combate à epidemia. É tipo assim, cada um por si. E a população está lá sem máscara. O governo aqui do Estado, o governo municipal, né? Ele aqui, por exemplo, tornou, em vários municípios também, não é isso, Conceição? Tornou obrigatório o uso de máscaras. Mas como que as pessoas vão usar máscaras se nem o dinheiro do pão elas têm? O Estado não dá. Por sua vez, também, não tem ajuda financeira do governo federal. Há uma omissão do governo federal em relação aos estados e municípios. E é nessa situação que se encontram todas as políticas. E quem é mais afetado são as políticas para as mulheres. Não é? E a gente já vem de um desmonte onde você sai de uma subsecretaria caiu aqui. Uma secretaria de política para as mulheres. Gente, é uma secretaria de política para as mulheres com status de ministério, e a gente vai para uma secretaria que é idoso, uma secretaria nacional de política para as mulheres ampla e sem orçamento, não é? E que você não vê uma iniciativa, ninguém viu uma iniciativa dessa Secretaria Nacional na questão da pandemia, sobre as consequências da pandemia, que plano que tem essa secretaria para contribuir com as mulheres, não é? Então, o momento que a gente vive, é muito importante a gente fortalecer os conselhos municipais. Aí, em Macaé, nós temos um conselho municipal, né, que eu tenho a honra de falar desse conselho. A gente está sempre, a gente trabalha muito, né, e conjunto, né, e nós temos também coordenadoria de mulheres aí, vocês estão de parabéns, e são mulheres muito atuantes, são militantes, né, militantes feministas, né, que lutam mesmo pelo direito de vocês. Vocês aí estão de parabéns. É isso aí, Helena. Mas em tudo que você falou aí, a mulher está inserida dentro dessa violência também, né? Porque é uma violência esperando numa fila para se ter R$ 600 que não tem, é a violência de não ter os insumos, a máscara, né? E tudo isso faz parte de uma política para as mulheres. Falar do conselho também, que o conselho é importante, e o conselho ele tem que ser atuante, ele tem que envolver a população. Eu já fui conselheira, né, de 2010 a 2012, eu fui secretária do Conselho de Política para as Mulheres, e de 2014 a 2016, eu fui presidenta do Conselho, onde a gente conseguiu fazer conferências, e a sociedade civil tem importância. Então, Ilma, você que aí está agora aí a caminho de estar assumindo, né, como conselheira pelo PCdoB, para poder fazer o debate junto com essa sociedade de Macaé. Então, como que você vê esses avanços nas políticas para as mulheres? Porque, assim, o nosso tema é violência, mas o que a gente está querendo trazer hoje para a sociedade é o que avançou, o que a gente pode fazer para melhorar. Boa noite, Helena. Boa noite, Cláudio, Conceição. Prazer estar aqui novamente.
e dizer com relação à conquista, como eu vejo, né, essa conquista na política para as mulheres, e aí é bom nós lembrarmos assim, uns pontos importantes, como a questão da Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 2006 pelo presidente Lula, a questão das cotas na política, a presença de, no mínimo, 30% nos partidos, né, políticos, o reconhecimento, a eleição mesmo da presidente Dilma como uma primeira mulher presidenta do nosso país, o reconhecimento do feminicídio pela lei, né, criminalizando esse homem de uma forma considerando um crime hediondo. E também um outro ponto importante para nós lembrarmos é o direito ao aborto de anencefalo, porque hoje nós reconhecemos, né, o direito do aborto ao risco quando a mulher está com risco de vida, na questão do estupro, e desde 2012 pela ancefalia do feto. Então, como é que eu vejo as políticas das mulheres no Brasil, esses avanços? Esses avanços têm sido, nós temos conseguido algumas coisas e retrocedido em outras, e na atual conjuntura política, com esse governo, esse desgoverno que nós estamos vivendo, nós estamos retrocedendo com o aumento da violência doméstica, com o aumento da violência contra a mulher. E aí, quando Helena pontua muito bem em relação a toda essa questão da pandemia, né? Era algo que não estava no script e que apareceu dentro de uma conjuntura econômica já bastante complicada, porque nós estávamos com um índice muito elevado de desemprego, e a mulher, nesse meio aí, ela sofre de todos os lados. Ela é a primeira a ser mandada embora, ela vai para dentro do lar, ela sofre essa violência doméstica, porque é bom lembrar, né, que não é só a questão da agressão física, mas nós temos a agressão, a questão psicológica, emocional, e a mulher está sempre sendo massacrada nessas antipolíticas, né? Então, Conceição, eu vejo a conquista, a política para as mulheres, nós avançamos em muitos casos, mas fica como que um avanço e um retrocesso, um avanço e um retrocesso. Mas cabe a nós, enquanto mulheres, como disse Marielle, quando uma se vai, outras e muitas outras se levantam. Então, inclusive, nessa questão terrível que nós estamos vivendo de isolamento social, nós não devemos abaixar a cabeça, devemos lutar e devemos estar presentes sempre. Por exemplo, nós estamos, quando você aborda a questão legal do próprio CONDI, né, do Conselho, e aí, Helena, eu vou focar um pouquinho, né, aqui no nosso município de Macaé. Eu estou... Deixa eu só... Eu não estou... Você sabe que ficou sem som aqui, eu não estou ouvindo vocês. Você deve ter desligado o seu microfone. O meu? Cláudio, por favor, orienta ela aí. Eu estou ouvindo você. Vocês estão me ouvindo, Conceição, Cláudio? Tá, ok, vamos lá, gente. Ficou muito baixo, eu quase não estou ouvindo, viu? O seu som não está baixo? Estou ouvindo todo mundo, você, Helena. Pois é, e eu não estou ouvindo, eu não sei onde eu mexo. Mas eu já aumentei, eu não tenho mais onde aumentar. Recebi uma ligação no meio, é verdade. Tá. Foi isso. Entrou uma ligação mesmo e eu tive que... Quando... Deixa, então... Vou sair, então, tá? Ilma. Continuo, Conceição.
Ok. E uma ainda tem aí 5 minutinhos? 5 minutinhos, pode ir, tá? E aí, aos nossos ouvintes e telespectadores, o Pode continuar. conselho aqui em Macaé, em decorrência da pandemia também, parou, seria dia 30 de abril, a nossa eleição para as conselheiras do CONDIM, que fica localizada ali próximo à delegacia aqui de Macaé, ali no centro. Então, ficou parado em decorrência da pandemia, mas estamos na luta e sem esmorecer, porque é importante que haja o que houver, confiança em Deus e na luta sempre. Acabei. Helena voltou? Ok. Ilma. Olha só, eu vou falando aqui, eu vou lendo aqui, tá a participação grande, a Vanja, dizendo que a presidenta do CEDIM, a Helena, parabenizando pelo excelente trabalho das mulheres do estado do Rio. Também a Dalila dando boa noite. Helena voltou. Camarada Dalila acompanhando aí o nosso debate. Também quantidade do nosso país, parabenizando. E aí é importante, né, agradecer a participação e retomar e saído muito de que a gente sabe que na escala social de trabalho, primeiro o salário do homem branco, depois da mulher branca, depois do homem negro e depois da mulher negra. E aí a mulher, já na escala social de salário, ela sempre recebe menos. E aí, como que essa crise pode afetar a economia das mulheres? Eu queria que a Helena pudesse falar um pouquinho, que eu sei que o CEDIM tem um trabalho também atendendo mulheres, tem cursos, incentiva as mulheres também, a economia colaborativa, solidária, feirinhas, de artesanato, porque eu já fui numa reunião do CEDIM, vi muitas mulheres expondo. Então, como que essas mulheres, Helena, estão vivendo hoje, E como que você vê essa crise afetando a economia do lar, Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que são arrimo de família. Então, pegando por esse gancho aí que você fala sobre a questão das mulheres, que a gente, dos nossos cursos no Conselho, nosso espaço lá no Conselho, esses cursos são de grupos de mulheres, de entidades de mulheres, E nós temos tido, nesses últimos meses, nesses últimos tempos, muito curso de empreendedorismo, não é? Isso é muito bom, porque abre um novo mercado de trabalho para as mulheres, inclusive contribuindo com as mulheres na questão de orçamento, fazer o orçamento para a mercadoria, dar valores para a mercadoria, chegar ao solicitar empréstimo, orientando como ter empréstimos bancários, E com contadores, inclusive, nos grupos, contadoras são de mulheres, para criar e-mail, Então, é uma rede de solidariedade muito grande. Nesse momento, nessa questão do empreendedorismo, as mulheres estão se reinventando, a gente está vendo aí que elas estão se reinventando. Mas a gente precisa chamar a atenção nessa questão aí da mulher, Neste momento, qual é a situação real que nós temos da mulher que hoje está em isolamento social, Tiveram que abrir mão das suas atividades econômicas, quer dizer, todas nós tivemos, para poder estar contribuindo com a sua família, com ela própria e com a sociedade. Bom, a gente tem que lembrar que a mulher,
ela 43% das mulheres são chefes de família. Não é? O papel da mulher na sociedade ela continua sendo a maior provedora. Ela é a provedora, mas ela continua sendo aquela que vai cuidar. Ela é cuidadora. No trabalho de cuidadora, todo esse trabalho juntando aí, a mulher trabalha 73%, tem uma carga, né, de trabalho 73% maior que a do homem. 73%. Agora, você imagina, essa mulher que é responsável pelas tarefas domésticas, ela trabalha fora, ela é responsável pelos cuidados dos filhos, das pessoas doentes ou não doentes, da família, dos mais velhos. E essa mulher, de repente, fica sem trabalho. Você imagina o impacto que é nessa família? E tem um outro fator que eu acho importante a gente falar, que é essa mesma mulher que vive de subempregos, grande parte dessas mulheres são empregadas domésticas e muitas não são ainda registradas, apesar da gente ter avançado muito nessa questão da valorização do trabalho das mulheres, né? Hoje nós temos a PEC, né, conhecida como PEC das domésticas. A mulher continua com uma sobrecarga muito grande de trabalho. Agora, imagine essa mulher que passa por toda essa sobrecarga, ela volta, ela está dentro da sua casa com aquele que já é o agressor, não é? Aquele que convive com ela, mas que já é o agressor. Aí você tem, além de toda essa situação que a pandemia traz, inclusive com o estresse psicológico, com uma violência psicológica muito grande, porque nós todas estamos sofrendo, independente de ter a violência, ter ou não parceiro, ter ou não. Não estou falando nesse caso, nesse momento, estou falando da violência que essa doença está trazendo para o nosso psique, não é? Para a nossa parte psicológica. Todas nós estamos sofrendo, todos nós estamos sofrendo. A gente acorda diariamente com uma preocupação do que vai acontecer, que a gente não sabe, não é? Agora, essa mulher convivendo com esse agressor, ela perdeu emprego. A gente nunca esqueça que grande parte das empregadas, mais de 90% das mulheres são empregadas domésticas, são trabalhadoras domésticas. Grande parte dos profissionais de saúde são mulheres que estão na linha de frente. As mulheres são as mais afetadas por essa pandemia. As mulheres estão na frente e as mulheres são muito importantes nesse momento. Elas são socorristas, elas são voluntárias nas comunidades, prestadoras de serviço. Então, essa mulher que tem toda essa característica, toda essa sobrecarga, que a maioria são chefes de família, ainda sofrem violência dentro de casa. Teve um aumento muito grande teve um aumento de mais de 50% de violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher. E essa mulher hoje, dentro desse sistema que nós estamos vendo, de isolamento, ela não está nem chegando na delegacia, ela não está chegando na justiça, não é? Então, é uma rede de solidariedade também que a gente vem trabalhando para a gente desenvolver entre nós essa rede de solidariedade entre as mulheres. Agora, com essa pandemia, essa rotina do desemprego aumentou a carga doméstica. Hoje, as mulheres ainda têm que ensinar os seus filhos pelo site. Sim, muito, né? A gente está dando, quer dizer, os pais, né, as mães principalmente, que toda essa tarefa ainda é uma tarefa da mulher, as mulheres
estão dando aula para os seus filhos. Então, há uma sobrecarga psicológica muito grande da mulher, não é? Então, isso tem um impacto na saúde da mulher. E aí, o relatório da ONU Mulheres, não é? Ela, que saiu agora em março, ela traça o perfil das mulheres e as consequências sobre a saúde da mulher, sobre a mulher, as consequências da pandemia para a mulher. E uma das coisas que saiu nesse relatório é que que seja colocado na discussão dos governos esse recorte de gênero, classe e raça. É principalmente aquela que vive de subemprego, aquela trabalhadora informal. Essa é a mulher mais afetada. Então, e se você faz esse recorte de raça e de classe, você vai ver quem são essas mulheres. É preciso que a gente tenha rosto, é preciso que tenha rosto de mulher, cara de mulher, ao sentar numa mesa para discutir a pandemia. Daí ser necessário que os governos municipais e o governo estadual tracem um plano emergencial para atender essas mulheres, que ainda não tem esse plano. Eu não conheço ainda, estou aguardando que o Estado faça um plano de emergência para atender as mulheres nessa pandemia. As mulheres são importantíssimas nesse momento, porque se elas são as cuidadoras que estão dentro do lar, elas estão evitando que haja uma disseminação maior da doença, que a sociedade seja mais contaminada. E são essas mesmas mulheres que nós acabamos de falar que estão nas filas dos bancos, não é? Chega a ser doloroso, inclusive com seus filhos pequenos, com seus filhos bebês, não é? Sujeitando toda a sua família a uma situação de doença. Então, a mulher, nessa pandemia, além da questão econômica, né, dela estar perdendo no mundo do trabalho, ela está perdendo emprego, elas são as que mais ficam desempregadas. Na crise, quem perde é sempre as mulheres, não é? E ainda tem o fato das mulheres terem a sua saúde em situação de grande violência. Então, é necessário, eu acho que aí, não é, falando assim do movimento feminista, né, eu estou na União Brasileira de Mulheres, que eu tenho muito orgulho de pertencer à União Brasileira de Mulheres, e por essa União Brasileira de Mulheres, pela minha entidade, pela nossa entidade, eu estou como presidente no CEDIM, representando a entidade. Então, que os movimentos feministas, né, que a sociedade possa pressionar os governos para que trace um plano de emergência para a mulher da comunidade, a mulher pobre, a mulher negra, as mais carentes. É preciso que essa emergência seja de verdade, que chegue de verdade até essas mulheres. A gente sabe, eu acho, pelo que a gente vê aí, esse Covid, essa pandemia, ela vai influenciar no mundo inteiro, né? A questão das relações de trabalho, das relações de gênero, das relações sociais, né? Tão cedo a gente não sai disso. Então, vai ter uma mudança de comportamento na sociedade. E falar nisso, esse já é uma mudança, né? O que nós estamos fazendo aqui agora, né? É isso aí mesmo. Isso já é uma mudança. Com certeza. Com certeza. Helena falou muito das trabalhadoras, né? Das trabalhadoras em geral, do Rio de Janeiro, dessas mulheres que estão sofrendo nessa pandemia. Gente, agora deu para isso. Faltando luz na minha casa. Jesus, o que é isso? Faltou luz. Fica tranquila, mas a voz ouvindo, a gente vai tocando. Eu estou te ouvindo, sim.
Olha só, Meu Ilma, Deus, a Helena pra falou isso, muito menina, dessas trabalhadoras, assim, de pra isso modo. agora. Ai, mas então, A Helena falou das trabalhadoras de um modo ouvindo? geral. Oi, tá me ouvindo? Sim, eu estou fazendo pergunta a Ilma. Estou te ouvindo. Fica tranquila. Aí, Ilma, a Helena falou das trabalhadoras, né, de um modo geral, essas mulheres que estão sofrendo nesse momento de pandemia, a economia delas mais afetadas. Mas você trabalhou numa empresa, área de saúde, técnica de enfermagem, você também já foi dirigente sindical, e a violência também nesse ambiente de trabalho. Você trabalhou embarcada, e a gente sabe que a mulher sofre muito assédio, seja na área administrativa, que você também teve experiência, e seja na área offshore. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, o que você vê hoje, enquanto trabalhadora, né, da área de saúde aposentada, o que avançou nessas denúncias, como que acontecia naquela época? Conceição, como eu só gostaria de pontuar algo, de pesquisas que têm sido projetadas na mídia, que os países que são governados por mulheres, elas estão dando show com relação à governança nesse período de pandemia, como é o caso da presidenta da Angela Merkel na Alemanha e em outros países. As mulheres, os países que são comandados por mulheres, estão dando show na gestão. Estão com problema? Estão. Estão sofrendo com coronavírus, a nação? Sim, mas elas estão tendo muito mais cuidados com esse distanciamento social, com esse retorno de forma estratégica às atividades laborais. Elas estão se preocupando muito mais com a saúde da sua população do que com a economia. Tá? Eu queria pontuar isso. E com relação à questão do assédio moral, foram 32 anos de trabalho, sempre percebendo, né, esse resultado dessa sociedade patriarcal, que também no meio laboral quer impor-se e fazer com que a mulher seja subjugada, seja diminuída como profissional, se exige muito mais, e qualquer coisa faz-se todo um jogo, toda uma violência emocional, psicológica, para que essa mulher, para mostrar a fragilidade desse profissional no seu ambiente de trabalho. Eu estou aposentada 3 anos e alguns meses, mas eu tenho contato com pessoas no meu ciclo social, na igreja, vizinhos e etc. E, neste momento, o assédio moral está assim, violento sobre o gênero feminino. Primeiro, por tudo isso que a Helena já falou muito bem, dessa questão do ambiente de trabalho, onde as mulheres, embora elas rendam e elas têm assim, muito mais várias tarefas, não só no seu ambiente laboral de trabalho, mas quando chega dentro de casa e tem que fazer as atividades domésticas, mas está se aproveitando, e aí eu posso dar exemplos, como saiu na mídia há 2 dias atrás, na Paraíba, os empresários colocando as suas, principalmente vendedoras, né, sexo femininos, de joelho na frente do comércio, orando para que o comércio possa reabrir. E, em sua maioria, quem eram? Os trabalhadores do sexo feminino. Então, é um terror muito maior, é um assédio moral muito maior. Eu tenho pessoas do meu círculo de amizade que estão sofrendo, sofrendo mesmo, é violência, não há outro nome, é violência mesmo. É a agressividade
do dono do empreendimento, do dono da empresa, mesmo no trabalho home office, né? O trabalho em casa, pela questão da produtividade, e muitas das vezes massacrando essas pessoas para que elas voltem e trabalhem com as portas fechadas, mesmo havendo uma orientação, uma determinação das autoridades municipais. Aqui, né, estou falando no caso de Macaé, para que não funcione, mas que elas se mantenham dentro dos estabelecimentos trabalhando. E quando é home office, né, trabalho em casa, toda uma cobrança, e isso chama assédio moral. E o que eu tenho falado para elas? Isso caracteriza-se assédio moral, que é o quê? A pessoa, né, o gerente, o dono da empresa, a pessoa ter nessa escala de trabalho uma ascensão, um comando sobre você, e onde, de forma abrupta, violenta, de te ridicularizar, de te amedrontar, isso é assédio moral. Então, o que eu procuro fazer? Procuro orientar e procuro falar o quê? Não se curve, não abaixe a cabeça, não se cale, denuncie. Mas dentro do que da primeira pergunta que você me fez, dos avanços das políticas para as mulheres, quer dizer, ocorreram várias políticas, há várias políticas ao longo da nossa história que beneficiam as mulheres, mas entre a teoria e a prática há uma grande diferença. É isso, Conceição. Conceição? Oi. Olha só, obrigada aí, esse debate está ótimo, mas nós estamos chegando ao final, né? Porque o nosso debate... E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, né? E aí vocês também já fazem as considerações finais durante a resposta. Porque, vamos supor, nós temos políticas públicas, mas essas políticas públicas elas têm que ser assinadas por alguém para que possam essas leis entrar em projetos de lei, emendas. O que vocês acham? Vocês acham que nós estamos subrepresentados no espaço de poder? Porque são os espaços de poder, seja executivo, legislativo, temos também outros lugares que eles possam fazer esse debate político, elas estão subrepresentadas. Ainda não há muitas mulheres nesses espaços de poder, e por isso a gente não avança em leis, né, para as mulheres. Eu aprendi uma coisa na vida, que a gente só avança quando tem alguém nos representando, tá? Eu peço, já que a gente está chegando nossos finalmente, que as pessoas curtam a página do PCdoB, que é muito importante, a curtida da página. Vocês participem das nossas lives todas as quartas-feiras, 20 horas. Hoje nós debatemos, né, a violência da mulher, mas com outra ótica, a ótica dos avanços, dos conselhos, de tudo que favorece, né, minimizar essa violência. Então, meninas, essa aula vai ficar com vocês, com Helena e Ilma, se nós estamos realmente subrepresentadas no espaço de poder, e vocês aproveitam e já fazem as suas considerações. A Helena está com um problema lá, Ilma, técnico. Helena? Oi, eu estou ouvindo, mas realmente a coisa aqui ficou complicada, porque caiu a rede quando acabou a luz. Está me ouvindo? Sim. Estou te ouvindo. Você ouviu a minha pergunta? Eu ouvi picotada, mas eu entendi que é a questão da mulher nos espaços de poder, não é isso? Isso, a superrepresentação. E aí você já aproveita, faz as considerações finais, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Então, o Brasil, ele ocupa dentro da América Latina, o Brasil é o penúltimo lugar em representação feminina, né? Nós temos, proporcionalmente, nós somos mais da metade da população, 52%, 53%, não é?
Mas quando a gente vai para o parlamento, você pega as fatias do poder, não é? Aí a mulher já não aparece. A mulher some. Hoje nós temos um pouco mais de 10% de mulheres, né, na Câmara Federal. Na Alerj, me parece que diminuiu aí com a saída de algumas para serem subsecretárias. Houve uma queda também para 9%, 10% a 9%. A média no Brasil é 10%. Então, a gente realmente precisa de políticas de incentivo, né, para que possamos avançar nessa subrepresentatividade e a gente dê uma proporcionalidade maior em relação ao que nós temos hoje, em relação ao total da população feminina, né? Mas isso são avanços, são lutas, né, profissão, que a gente vem travando há muito tempo, né? E hoje eu acho que já há uma consciência maior com relação à questão da mulher nos espaços de poder, especialmente depois da Marielle, né? A Marielle foi assim, ela abriu um espaço muito grande, inclusive especialmente também para a mulher negra, né? Um espaço muito grande para a mulher saber que ela pode. E hoje nós estamos cada vez mais com essa consciência. A gente também tem que ser bem positiva, né? No sentido de que a sociedade está avançando e nós estamos avançando. Daí eu ter tido problema de falar da questão dos movimentos feministas, da importância deles, e é justamente isso, e um deles é esse, é a gente debater com a sociedade a situação da mulher no espaço de poder, a importância dela, porque só quem vive o seu dia a dia é que poderá realmente fazer uma luta mais específica na questão da mulher, na questão das desigualdades, que um dos grandes fatores da violência, os grandes fatores não só da violência, mas, inclusive, do subemprego, são as grandes desigualdades sociais. Essas desigualdades da mulher, não é, proporcionalmente nos direitos em relação ao homem, são o que nós precisamos avançar, porque ainda é muito grande, e com essa pandemia a tendência é avançar mais ainda, é aumentar mais a desigualdade. Para isso, todas nós temos que estar atentas. Eu quero agradecer a todos vocês do PCdoB, não é? A participação. Eu peço desculpas, viu, Conceição? Peço desculpa por ter tido problemas aqui na minha rede. Hoje eu realmente tive dificuldades aqui, e não é a primeira vez. Eu acho que eu tenho que Ótimo, você nunca vai esquecer a primeira vez. Mas não é a primeira vez que isso acontece. E assim, eu tenho que ver, porque entraram várias ligações aqui na hora. Eu tenho que desligar o telefone. Então, é um prazer estar aqui com vocês, vendo vocês. É um prazer estar com a Ilma também, que eu não conhecia, mas por pouco pude te ouvir, Ilma. Você me perdoa, não tenho culpa. Você me conhece, sim. É porque os meus cabelos estão diferentes. Nós nos conhecemos na conferência. Mas eu pouco pude te ouvir, mas eu estou me sentindo muito honrada de estar sendo acolhida por vocês, não é? E assim, eu acho que um dos fatos que acho que é relevante a gente falar, primeiro, que é a nossa solidariedade, né, com todas as pessoas que hoje se encontram em situação de extrema violência, em situação de todo tipo de violência, inclusive as pessoas as mulheres mais pobres, as mais humildes, aquelas que estão em locais de difícil acesso, e todas aquelas que estão sofrendo pela perda dos seus entes familiares, não é? Nós nos solidarizando com essas mulheres, a nossa solidariedade com essas mulheres é muito importante, o nosso abraço nesse momento para essas mulheres e essas famílias que estão perdendo seus entes queridos, não é? E dizer também o quanto está sendo reconfortante, né? A palavra é reconfortante para nós ver esse momento de acolhimento social. A gente nunca viu tanto acolhimento junto, tanta solidariedade com as pessoas mais humildes. Então, foi um momento de aparecer essas
essas características boas do ser humano, né? Que estavam tão escondidas, e elas estão aproveitando esse momento, né? A oportunidade, né, delas se apresentarem nesse momento tão difícil. Então, agradeço demais a vocês. Peço desculpa a todos que estão participando, também os ouvintes, agradeço, né? E desculpas aí pelas interrupções aqui da tecnologia. Ok, muito obrigada, Helena. Ilma, com você, eu quero subrepresentação das mulheres no poder e as considerações finais. Quero começar minhas considerações com a palavra sororidade. É isso mesmo. Helena falou de solidariedade, que é você, né, ser solidário, ajudar, acolher, e uma palavrinha nova para quem está nos vendo, nos ouvindo, sororidade, que também foi uma palavra que apareceu bastante pós-morte de Marielle. A sororidade é o olhar, é o cuidar, é me colocar no lugar do outro. Ela é bem parecida com solidariedade, mas a sororidade me identifica com o outro, me coloco no lugar do outro. E aí, quando eu falo no espaço do poder, eu falo também no espaço de poder, Helena, que eu estou bem acostumada, e que eu gostaria de falar para encerrar, é a questão da mulher na igreja, o poder dentro do clérigo, né? O poder dentro da igreja. E aí, eu, como cristã, fiquei horrorizada, Conceição, de ver que 40% das mulheres que levam a cabo, né, que levam à delegacia, que denunciam a questão da violência doméstica, elas se declaram evangélicas. E, muitas das vezes, por que isso acontece? Por toda essa sociedade patriarcal, e não venha me dizer, você que está me ouvindo, e encontra sororidade com o que eu estou falando e defende mais a Bíblia, mais Jesus, o meu Senhor, o meu Deus, é um Deus de sororidade. A Bíblia, em momento nenhum, fala que a mulher tem que ser submissa, tem que apanhar, tem que ser morta, tem que sofrer feminicídio, porque o homem é superior. Não, a Bíblia toda, a Bíblia, inclusive, tem Cantares de Salomão, que é uma verdadeira poesia. Aí a Conceição vai dar um sorriso de canto da boca e vai dizer, um livro poético, Cantares de Salomão, aonde Salomão exalta a formosura, a beleza daquela mulher que ele tinha algumas, né? Mas uma ele amava, e o livro de Cantares é um livro de poesia. Então, na Bíblia, a palavra de Cristo não é de agressão à mulher, não é de submissão. Muitas das vezes, esse poderio, esse poder religioso, principalmente nas igrejas ditas evangélicas, a mulher fica entre perdoar ou denunciar. E aí eu digo para você, minha irmã que está me assistindo agora, denuncie, porque o objetivo, o propósito é conscientizar todos os envolvidos, é nós desenvolvermos, inclusive nesses campos da igreja, debates, reuniões, não só com as mulheres, com as crianças, com os pastores, com a liderança, para mostrar que ninguém é superior a ninguém. E nós temos que ser sororidade, temos que ser solidários. Mas essa sororidade, essa solidariedade tem que começar dentro do nosso lar. E nós temos que ter uma visão também positiva das coisas. Esse advento de pandemia, de coronavírus, trouxe-nos de volta para casa, de volta para o nosso lar. E aí você, que não quer, tem que olhar para sua esposa, tem que olhar para os seus filhos, tem que dar-se conta do seu corpo na hora da lavagem das mãos, na hora do cuidar da sua casa, e lembrar que cada um de nós
cada corpo é templo do Espírito Santo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, eu quero agradecer a todas as mulheres que vieram antes de mim, eu quero agradecer a todas que virão depois de mim, eu quero agradecer às empregadas domésticas, que foi o dia, se eu não estou equivocada, o 24 ou 25, Dia das Empregadas Domésticas, que estão revolucionando também esse país. E tudo que nós estamos vendo agora com esse desgoverno, todo esse ódio, que a Helena bem falou mesmo, é um recorte de gênero, de classe, de raça, é por todas essas conquistas, e aí alguém diz, volta para o seu canto, seu quadrado é aquele ali, mas nós temos sororidade, nós temos solidariedade, nós vamos dar as mãos umas às outras, o que pegar para uma vai pegar para todos. Obrigado e Deus abençoe a todos. E quero também... boa noite. Não, só para terminar, eu quero também me solidarizar, ter sororidade com as vítimas dessa pandemia, com todos aqueles que estão perdendo os seus entes queridos, e o que corta o coração, Conceição, morte física, todos nós teremos nesse corpo, mas é muito triste ver o que nós estamos vendo, pessoas pedindo, pelo amor de Deus, batendo na porta das emergências, pedindo para ter atendimento digno. O meu pai, minha mãe vai morrer, meu irmão, meu filho, mas que haja tratamento digno e um socorro ao estado do Amazonas e todos os profissionais de saúde aqui do Brasil, os meus companheiros de luta, os meus camaradas de lutas, estão de frente com essa pandemia e muitas das vezes sem os equipamentos de proteção individuais, sem os equipamentos de proteção coletivas. Corém, COFEM, façam alguma coisa. Não podemos deixar os profissionais de saúde morrerem da forma como eles estão morrendo. Obrigada. Pelo Movimento 65, que hoje a gente traz esse debate, né? O Movimento 65 permite, junto, né, com o partido PCdoB, um movimento criado dentro do partido, que a gente possa pensar cidades democráticas. E pensar política para as mulheres é pensar numa cidade ter a Helena, pelo carinho e respeito ao PCdoB de Macaé, a sua participação muito boa, né, porque nos traz um debate trazendo o olhar, né, do Estado, da capital, a Ilma também, que nos faz pensar Macaé, traz esse recorte, né, das mulheres de Macaé. Dizer que nesse momento de pandemia, o que a gente pede, né, a todos, que fiquem em casa, que ao sair, né, vai no mercado, na padaria, use máscara, higienize suas mãos. Se você não tiver álcool gel, sabonete, sabão, higienizando as mãos, porque nós queremos saúde, saúde das mulheres e saúde da população do estado do Rio e também da população macaense. Agradecer a Cláudio novamente por ele nos proporcionar essa noite e esse grande debate. E um abraço virtual para a Helena, um abraço virtual para a Ilma, que a gente continue sendo solidárias umas com as outras e ninguém solta a mão de ninguém. Que a gente possa estar juntas e firmes. Então, boa noite. E terminar aqui com a Andréia Souza, que é amiga da Helena, que deixa uma mensagem para a gente, dizendo assim, parabéns a todas, muito bom debate, Deus abençoe sempre esse brilhante trabalho. E que a gente continue nas nossas lutas, seja no estado do Rio de Janeiro,